Gente, tudo bem? Então, voltando agora, o que faz com que o aluno e a aluna aprendam os conteúdos escolares? Antes, nós vamos falar sobre algumas concepções de aprendizagem. Então, algumas concepções de aprendizagem que são habituais entre os professores. No caso da primeira, a aprendizagem escolar consiste em conhecer as respostas corretas para as perguntas formuladas pelos professores. Se o aluno memorizou aquilo que o professor passou e respondeu corretamente, quer dizer que ele aprendeu. Isso é aprendizagem. Então, nós temos aí aquele processo de memorização. O que eu preciso saber, eu memorizo, reproduzo e isso implica aprendizagem, ok? No entanto, a gente sabe que aqui nós temos uma postura equivocada, não é essa a proposta do livro, tá? Então, o aluno que repetiu exatamente o que o professor passou, ele se mostrou conhecedor da matéria. Não é essa concepção de aprendizagem que nós queremos, mas ela existe, ela está entre os professores. A aprendizagem escolar consiste em adquirir os conhecimentos relevantes de uma cultura. Legal, aqui nós estamos falando de conhecimentos relevantes, e não de qualquer conhecimento, de puro intelectualismo. O ensino proporciona aos alunos a informação de que necessitam. Como que o ensino proporciona? Através de diversos caminhos, não apenas a partir da transmissão verbal. O professor ele vai oferecer textos de leitura, ele vai oferecer vídeos, ele vai oferecer exposição verbal, enfim, ele vai oferecer diversos caminhos, mas, mais uma vez, a ideia é que o aluno memorize o conteúdo. Tanto que diz aqui, ó, a aquisição do conhecimento como processo de cópia. Então, a única coisa que mudou nessa segunda concepção é que há uma preocupação em ensinar um conhecimento que é relevante. Então, o conhecimento está lá na disciplina porque ele é importante, você precisa saber, o professor vai dar diversos caminhos para você aprender, mas a aprendizagem acaba sendo cópia. Isso acontece muito em sala de aula. O professor fala, olha, eu trabalhei um vídeo, eu trabalhei isso, eu trabalhei aquilo. Quando chega na prova, ele fala, o que é tal coisa? E o aluno tem que simplesmente reproduzir aquilo que ele teve nas aulas, né? Então, o processo de avaliação é que acaba conduzindo esse tipo de aprendizagem, porque o professor ele está preocupado sim com o que acontece, né, com o pensamento ali do aluno, etc. O papel da escola é oferecer os saberes de forma organizada, olha para as disciplinas, para aquilo que está nas disciplinas, mas a gente percebe que a aprendizagem acaba se reduzindo a um processo de cópia. No caso, processos básicos de aprendizagem, repetição do que se deve aprender e exercício, também é entendido em termos de cópia. Ainda não é o que nós estamos buscando, não é a proposta do livro. Terceira concepção, aprendizagem escolar consiste em construir conhecimentos. Opa, agora nós estamos falando em construção. O professor vai oferecer conteúdos que estão nas disciplinas, vai inclusive tentar organizar esses conteúdos não apenas de forma disciplinar, mas através de interdisciplinaridade e até mesmo de transdisciplinaridade. O professor ele cria didaticamente processos para ajudar o aluno a entender, a compreender, a construir conhecimentos, etc. Mas o foco aqui é a aprendizagem. Então, o que é a aprendizagem? A aprendizagem consiste em construir conhecimentos. Não consiste em simplesmente memorizar, não consiste em simplesmente oferecer cópia daquilo que você aprendeu, não é? Consiste em construir conhecimentos. O ensino consiste em prestar aos alunos a ajuda necessária para que possam ir construindo-os. Então, o que nós temos aqui? Ponto importante, dependendo da forma como o professor concebe a aprendizagem, ele organiza o ensino. É isso que nós estamos vendo. Ó, vou recapitular, por exemplo, o segundo ponto. Olha lá. A aprendizagem escolar consiste em adquirir os conhecimentos relevantes de uma cultura. Consequentemente, o ensino proporciona aos alunos a informação de que necessitam. A aquisição do conhecimento como processo de cópia. Aqui a aprendizagem escolar consiste em construir conhecimentos. Opa, é essa a concepção que o professor carrega? Sim. Então, como que ele organiza o ensino? O ensino consiste em prestar aos alunos a ajuda necessária para que possam ir construindo os conhecimentos. Então, o professor oferece a mediação e não simplesmente o conteúdo pronto. Se o aluno vai construir conhecimentos, ele precisa lidar com uma série de informações e elementos. O professor tem que fazer o aluno pensar. Então, o papel de mediador do professor é apresentar o conteúdo, no entanto, não de forma pronta, acabada, para o aluno memorizar.
oferecer desafios, problemas, caminhos para que o aluno possa pensar. O professor precisa desequilibrar o aluno. Tá? Então, esse papel do professor de mediador não é simplesmente de reprodutor de um conteúdo pronto e acabado. Os alunos são construtores ativos e não são seres reativos. O que seria um ser reativo? Aquele que, diante de um conteúdo, repete simplesmente para memorizá-lo, ele reage ao conteúdo. Não, o aluno precisa construir esse conhecimento sobre um conteúdo, representa a sua forma de representar aquele conteúdo. O professor se torna um participante ativo nesse processo de construção de conhecimentos e tem o aluno como centro do seu trabalho. Por quê? Porque o ensino só vai cumprir o seu papel se ele promover a aprendizagem. Para promover a aprendizagem, eu preciso entender como que o aluno como que o aluno aprende, qual é o caminho que é necessário para ele aprender. E isso é construído, porque o professor nem sempre sabe de antemão como fazer exatamente. Isso é um processo que vai sendo construído. Tá? Então, aqui nós temos uma concepção adequada de aprendizagem e, consequentemente, essa concepção de aprendizagem provoca a realização de um ensino adequado também. Nesse caso, a valorização do processo. Tá? Valoriza-se o processo e não o resultado. Nesses dois casos aqui, valoriza-se o resultado. Aqui não. Na terceira concepção, valoriza-se o processo, é o caminho pelo qual os alunos elaboram pessoalmente os conhecimentos. Você pode colocar aí, ok? Visto isso, a natureza ativa da construção de conhecimentos na escola. Aqui nós temos uma série de aspectos a serem levados em consideração. Primeiro, a construção de conhecimentos pelo aluno e pela aluna é possível graças à atividade que eles desenvolvem para atribuir significado aos conteúdos escolares apresentados. Então, os alunos mostram-se ativos, eles perguntam, eles observam, eles apresentam hipóteses, eles estabelecem relações. E qual é o grande desafio do aluno aí? É memorizar o conteúdo? Não, é atribuir significado ao conteúdo para que aquilo possa fazer sentido para ele, tá? E, na verdade, são coisas que acontecem ao mesmo tempo, né? A atribuição de significado e sentido acontecem ao mesmo tempo. A atividade mental intensa. Os alunos estabelecem relações não arbitrárias. Essa atividade permite obter uma representação individual de um conteúdo social. Isso quer dizer que não existe uma única forma de um aluno compreender um conteúdo. Não existe uma única relação entre esse conteúdo e algum outro objeto, por exemplo. Ele pode pensar em diversos caminhos. Se você pensar num problema de matemática, se nós formos para o caminho do construtivismo, por exemplo, não existe uma única forma de se resolver um problema. Tá? Então, o aluno pode apresentar suas hipóteses, ele pode apresentar diversas relações estabelecidas ali que demonstram que ele está se esforçando para compreender aquele problema e o objeto que está naquele problema. É óbvio que os alunos partem das suas concepções, das suas hipóteses, e eles acabam também compreendendo posteriormente aquilo que é convencional. Mas o ponto de partida é que é interessante, porque no ponto de partida o aluno leva em consideração, ele se apega aos seus conhecimentos prévios, aos seus esquemas, à sua forma de pensar o objeto, para posteriormente, lá na frente, ele compreender também a maneira convencional de se resolver um problema, de se aplicar um algoritmo, de se lidar com algum conhecimento. Vejamos aqui, ó, o conhecimento é construído mediante um processo de elaboração pessoal, né? Então, sujeito ativo, em que nenhum aluno pode ser substituído por outro. A cada aluno pode ali responder, né, pelo que foi pensado. Então, cada aluno vai dizer, olha, como eu fiz, e ele diz, ele explica como ele fez. Cada aluno responde pelo caminho que foi utilizado, pela forma como ele tentou compreender um determinado conteúdo. A atividade didática do professor tem a função de construir o contexto para que a atividade mental dos alunos ocorra em um determinado nível e fazer com que ela se oriente no sentido de alcançar os objetivos educacionais ou de desenvolvimento de capacidades. Isso é um ponto muito interessante, porque aqueles que julgam mal o construtivismo e que têm uma visão equivocada do construtivismo entendem o seguinte, que o professor deixa o aluno pensando e não se chega em lugar nenhum. O que não é verdade. Por quê? Porque o professor, ele entende que para o aluno aprender, o ponto de partida tem que ser a partir do processo de construção de conhecimento pelo aluno. Mas
Uma vez que esse processo se iniciou, o professor apoia o aluno até que ele alcance os objetivos devidos. Então, o aluno não fica ali simplesmente à deriva. Ele começa construindo conhecimentos. Por quê? Porque ele precisa colocar essas engrenagens para funcionar, ele precisa construir conhecimento de forma significativa, mas existe um processo e durante esse processo o professor apoiando e mediando vai ajudar os alunos a alcançarem os seus objetivos. Aliás, não os seus objetivos próprios apenas, mas os objetivos educacionais foram traçados também para aquelas atividades. Atividade do aluno como atividade culturalmente mediada. Razões. Primeiro, pela natureza dos conhecimentos que os alunos constroem, os conteúdos escolares. Porque para construir conhecimento, para aprender, o aluno precisa usar instrumentos que são culturais. Isso é muito óbvio, não é? Então, o aluno, para aprender alguma coisa, ele precisa utilizar a linguagem escrita, ele precisa utilizar estratégias de leitura, ele precisa conhecer símbolos matemáticos. Então, a atividade do aluno é vista como culturalmente mediada. O aluno vai fazer uma conta, por mais que ele não utilize o algoritmo convencional, ele está utilizando símbolos matemáticos, o que ele sabe de matemática. De repente, uma linguagem matemática, um símbolo matemático, um número, uma convenção matemática. O aluno, diante de um texto, ele vai tentar ali utilizar alguma estratégia, né? Então ele sabe alguma coisa, ele tem algum recurso para ser utilizado. Talvez não todos os recursos ainda. E ele se utiliza, por exemplo, das letras, dos signos, das palavras para lidar com aquele conteúdo. Então a atividade do aluno é uma atividade culturalmente mediada. Tudo que o aluno faz, pensa, etc., tem ali junto um símbolo, tem uma convenção, tem letras, tem palavras, tem escrita, tem leitura, etc. O que quer dizer, né, gente, que quando a gente fala atividade do aluno, é atividade mental do aluno. A atividade mental do aluno é uma atividade social e é uma atividade culturalmente mediada. Coloquem aí. O aluno precisa do auxílio de outros que o ajudem no processo de representação ou atribuição de significados. Então, a ajuda do outro é fundamental. A ajuda do outro é fundamental. Por isso que a gente fala, a prática pedagógica ela precisa ser planejada não para fazer pelo aluno, mas para ajudar o aluno. Tá? Então a ideia não é oferecer tudo pronto, a ideia é oferecer apoio, suporte para o aluno. E esse apoio, esse suporte, é o suporte do professor, em primeiro lugar, e também de outros alunos, porque os outros alunos vão se ajudar também. Então, o professor, didaticamente, ele pode construir ambientes de interações entre alunos, entre os pares, e esses alunos, os mais experientes e os menos experientes, vão ali criar um ambiente de trocas, tanto de dúvidas quanto de aprendizagens, de ensino, enfim, quando o aluno mostra o que ele não sabe, isso é útil para aquele que sabe. E, da mesma forma, os alunos podem apresentar pontos de vista diferentes sobre o mesmo objeto, etc. Então, esse ambiente de trocas é um ambiente de aprendizagens. Ele acaba configurando um ambiente de aprendizagens e de suportes. A intervenção daqueles que estão culturalmente mais preparados permite que os alunos construam as representações fundamentais da cultura em um tal nível de significado que os tornem capazes de viver em sociedade. Até porque o aluno está construindo, né? Então, o que acontece? O aluno está construindo conhecimento. Só que o professor tem clareza, e é bom que o aluno tenha também, do objetivo, de onde ele tem que chegar. Então, se o aluno, por exemplo, ele sai um pouco, apesar da autonomia que ele tem ali para construir conhecimentos, quando ele sai um pouco da direção dos objetivos, o professor ele ajuda trazendo o aluno de volta. E o aluno vai construindo conhecimento, vai apresentando suas hipóteses. Então, quando ele sai daquele caminho dos objetivos, o professor ajuda ele a voltar novamente, até que ele alcance os objetivos. O que é alcançar um objetivo? É ter uma visão adequada sobre o conteúdo que está sendo estudado. É saber utilizar aquele conteúdo, até porque mais para frente a gente vai falar sobre conteúdos factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais. Então, o aluno saber fazer alguma coisa, desenvolver uma destreza, compreender o conceito de alguma coisa, memorizar um fato, tudo isso está dentro dos objetivos, né? Os conteúdos escolares são selecionados levando em consideração não apenas o seu caráter científico, mas também sua dimensão cultural social. Ou seja, aquilo que eu ensino na escola tem um caráter científico? Tem, porque ele está dentro das disciplinas. Mas eu tenho que entender que também tem uma dimensão cultural social. Né? Ou seja, os saberes, os conteúdos
que nós ensinamos na escola, eles estão presentes não apenas nas disciplinas, mas também no dia a dia dos alunos. Ainda de produtos representativos da cultura em uma sociedade concreta. O que, obviamente, auxilia o professor no processo de contextualização, não é? Pessoal, aqui nós vimos uma série... Opa, bati o dedo aqui, peraí. Aqui nós vimos, então, uma série de aspectos que estão relacionados com a natureza ativa da construção de conhecimentos na escola. Tá? Agora, nós temos aqui a contribuição do aluno e da aluna à aprendizagem. Esquemas de conhecimento, nós já falamos um pouco na aula anterior, e a atribuição de significado. Mais uma vez, surgem aqui os esquemas de conhecimento. Eles aparecem para nós, porque eles são importantes. O que são os esquemas de conhecimento? Então, 4 pontos. Os esquemas de conhecimento não são de material da experiência, mas simbólico. Olha que interessante. Simbólico. Não são uma cópia da realidade, mas uma construção na qual intervieram outras ideias que já possuíamos e que estavam armazenadas em nossa mente. Então, para entender, por exemplo, um fenômeno, né, não basta eu ver o fenômeno. Quando eu vejo um fenômeno, eu vou voltar à ideia lá do furacão, por exemplo. Né? Então, para entender esse fenômeno, não basta eu simplesmente olhar para ele. Quando eu olho para ele, eu não tiro uma foto daquela realidade e pronto, já assimilei. Eu vou utilizar uma série de experiências, tá? Inclusive experiências passadas, para tentar entender aquele fenômeno, assimilar suas características, etc. No caso aqui, repito, então, os esquemas de conhecimento, aquilo que nós utilizamos de esquemas para conhecer alguma coisa, eles têm uma natureza simbólica, tá? Então não são de material da experiência, mas simbólico, e não são uma cópia da realidade, tá? Mas uma construção na qual intervieram outras ideias que já possuíamos. Esquemas são ideias, são representação do real, não são o real. Isso que o texto está dizendo para nós. Os esquemas de conhecimento não são o real, não são a realidade, são representações do real. Ok? Por isso que ele diz que não são de material da experiência, mas simbólico. São representação do real e não a própria realidade. Por isso que numa mesma experiência os alunos têm o quê? Eles têm representações diferentes. Caso contrário, todos os alunos diante de uma mesma experiência teriam as mesmas representações, não é? Os conhecimentos são uma representação pessoal de uma realidade objetiva. A realidade, o fato, é igual para todos, mas a forma como cada um entende e representa aquele fato é diferente. Se você pegar, por exemplo, crianças da primeira etapa do ensino fundamental, até mesmo da pré-escola, e falar assim, ó, faça um desenho sobre um determinado tema, os desenhos serão diferentes, porque as crianças têm formas diferentes de compreender, de representar aquilo que está sendo proposto. Os esquemas permitem armazenar informação e facilitam sua retenção, mas também a modificam para acomodá-la a eles mesmos. A lembrança é claramente influenciada pelos esquemas de conhecimento. Então, nós precisamos criar esquemas de conhecimento bem estruturados para alcançar a aprendizagem significativa e termos uma lembrança clara, né, do esquema construído, da aprendizagem alcançada. Nos esquemas de conhecimento estão integrados conhecimentos de tipo declarativo, que são referentes ao que, o que dizer de algo ou alguém, de alguma situação, experiência ou acontecimento, e conhecimento do tipo procedimental, que são referentes ao como fazer. Então, nós construímos esses esquemas, né? Então, o que eu tenho para dizer sobre algo ou o que eu sei fazer, né, com relação a alguma coisa, algum tipo procedimental. Esse trecho aqui é importante, tá? Esse aqui é o típico trecho que a banca adora também para entender se você leu realmente os pontos importantes do livro. Da atribuição de significado, gente. Então, mais um ponto importante.
Os conhecimentos do aluno sobre um determinado tema possibilitam estabelecer relações substantivas, permitindo também, consequentemente, atribuir significado ao novo conteúdo. Se eu simplesmente memorizar uma informação, isso não quer dizer que eu tenha atribuído significado, porque eu pergunto assim, tudo bem, mas o que significa isso? E o sujeito não consegue explicar o que significa com as suas palavras, quer dizer que ele não conseguiu atribuir significado. E, dentre outras coisas, isso quer dizer que ele não entende para que serve aquela informação, não é? O grau ou nível de elaboração do significado será determinado pela qualidade, diferenciação e coordenação dos esquemas de conhecimento que possuímos e por sua relevância e pertinência para estabelecer vínculos com a nova informação apresentada. Na aprendizagem, todos os conhecimentos que o aluno possui podem ser importantes. Podem ser, tá, gente? Não quer dizer que sejam. Tem conhecimentos que o aluno possui que não tem muita relação com o novo conteúdo, mas tem muitos conteúdos que sim. Então, na aprendizagem, todos os conhecimentos que o aluno possui podem ser importantes, mas nem todos participarão do mesmo modo na atribuição de significado. Certamente, alguns garantirão esse processo mais diretamente do que outros. Então, é interessante, né? Por exemplo, o aluno que assiste Fórmula 1, ele fica o tempo todo lidando ali com aquelas informações, aceleração, a ultrapassagem, o vácuo, etc. E daí ele vai para uma aula de física. E na aula de física, ele vai estudar justamente a aceleração. Ele consegue, de repente, ter uma compreensão diferente, até um pouco mais clara daqueles elementos que estão no estudo da aceleração, porque ele costuma vivenciar uma situação prática que é a Fórmula 1. Óbvio que na Fórmula 1, muitas vezes, aquilo que está sendo falado numa narração, aquilo que ele está vendo, não é o conteúdo científico, mas é um fato, é um fenômeno que está acontecendo que tem a ver com aquele conteúdo científico e que ajuda o aluno a ter uma representação mais ampla do conteúdo e compreender o significado daquilo que ele está estudando na escola. Tá? Então, essas experiências são importantes. Os alunos, gente, também nós podemos dizer aqui, né, eles aprendem por meio dos seus conhecimentos. Então, quando o aluno vivencia, quando ele vê, quando ele faz, quando ele conversa, quando ele ouve, quando ele lê coisas diferentes, todos esses conhecimentos que ele traz, principalmente quando ele faz isso com qualidade, todos eles podem auxiliar nas novas aprendizagens. Não apenas para que ele tenha uma leve aprendizagem sobre um assunto, mas para que ele tenha uma aprendizagem significativa sobre diversos assuntos. Ok. Aqui eu preciso, já que a gente está falando de atribuição de significado, de utilização dos conhecimentos dos alunos, etc., a gente precisa entender, pessoal, que a educação escolar, vou colocar aqui, ó, educação escolar, ela tem que ter um objetivo fundamental. O professor tem que ter consciência disso, que é modificação dos esquemas de conhecimento do aluno. A educação escolar vai oferecer conteúdos, uma didática, um planejamento, uma sistematização, relações, exemplos, atividades, uma série de situações ali de aprendizagem que o aluno é concebido como sujeito ativo, né? O professor é o mediador, etc. E qual que é o objetivo fundamental da educação escolar? Vou colocar aqui, ó, tem como objetivo fundamental a modificação, tudo torto, né? Tudo feio aí, mas eu sei que você está fazendo bonitinho, dos esquemas de conhecimento dos alunos. Ou seja, os alunos eles possuem seus esquemas de conhecimento, mas muitas vezes esses esquemas que eles possuem são limitados ou oferecem ao aluno uma visão ingênua, às vezes, da realidade, e a escola vai ajudar o aluno a modificar esse esquema e, consequentemente, o aluno não terá apenas uma visão mais ampla da realidade, compreenderá o significado de muitas coisas, como ele estará mais pronto para aprendizagens mais complexas. Não é? Beleza, isso aí? Como que nós fazemos isso na escola, né? Como que a gente modifica os esquemas? Óbvio, atividade didática, apresentação dos conteúdos, etc. Mas existe aí
um processo de revisão, né, de construção, de coordenação progressiva. Então, o aluno, ele revisa o que ele sabe. Isso é interessante. Então, nas atividades diárias, ele revisa. Isso acontece com a gente. Eu achava que era assim, mas eu percebi que é assado. Então, para eu compreender alguma coisa, eu preciso reconstruir, eu preciso modificar o esquema que eu possuo. E a ideia é fazer com que os esquemas sejam muito bem organizados. Porque quanto mais os esquemas prévios estiverem organizados, maior é a capacidade que o aluno tem de atribuir significado à realidade. Tá? Então, aqui, ó, nós vamos falar também de organização dos esquemas prévios. Lembrem-se disso, coloquem aí. Quanto mais organizados estiverem os esquemas prévios dos alunos, maior vai ser a capacidade deles de atribuir significado a uma realidade, tá? Isso em alto grau. Falando mais sobre isso, modificação de esquemas de conhecimento, mais 2 pontos importantes. A mudança de esquema pode ser caracterizada como um processo de equilíbrio inicial, desequilíbrio e reequilíbrio posterior. Então, quem já estudou Piaget sabe que Piaget fala justamente disso, não é? Então, para modificar um esquema de conhecimento, o sujeito precisa do desequilíbrio. Então, o que é o desequilíbrio? É uma incapacidade momentânea de compreender, de fazer alguma coisa. E para se tornar capaz, eu preciso do quê? Eu preciso dos meus esquemas anteriores, dos meus conhecimentos prévios e também da ajuda de alguém mais experiente. Então, esse desequilíbrio é que gera o movimento. Desequilíbrio, reequilíbrio, equilíbrio. Né? Depois a pessoa aprendeu, depois ela é desequilibrada novamente e ela busca novas aprendizagens. E esse é um processo constante, o que faz com que a gente tenha que abrir mão daqueles processos de ensino que levam o aluno apenas a decorar conteúdos prontos e acabados, porque ali não há desequilíbrio. Está aqui, está pronto, está acabado, não resta dúvida, você precisa simplesmente memorizar esse assunto aqui. Então, esse aluno ele não é desequilibrado, ou se ele é, o professor não tem consciência desse processo, nem sequer o aluno. E ele fica refém de memorização e o professor fica ali simplesmente transmitindo conteúdos prontos e acabados. Né? Então, o desequilíbrio é fundamental para que o aluno possa ampliar seus conhecimentos, modificar esquemas de conhecimento. E nesse caso, quando o aluno é desequilibrado, ele faz a revisão daquilo que ele sabe, da concepção dele. E é interessante porque o aluno ele tem uma forma de falar sobre algum fenômeno. E quanto mais o professor dá suporte para ele e mais significado ele constrói em alto grau sobre determinado objeto, melhor é a explicação do aluno. Então, aquilo que ele falava com as próprias palavras de uma forma muito equivocada, ele vai aprendendo, porque houve o desequilíbrio, ele começa a revisar suas concepções, ele vai melhorando a sua forma de ver aquilo com a ajuda do professor, até que ele alcança a capacidade de explicar cientificamente o objeto. Aí nós temos uma aprendizagem em alto grau. Tá? A capacidade que o aluno tem diante de um fato, de um fenômeno, de um objeto, explicá-lo cientificamente. Com sua intervenção, o professor deve pretender provocar desequilíbrios no equilíbrio inicial dos esquemas de conhecimento dos alunos e, naturalmente, desempenhará um papel muito importante no reequilíbrio. Então, o professor desequilibra e ajuda o aluno no reequilíbrio. Né? Não sai de cena, não. Continua o processo ali. Conflito e desequilíbrio. Um desequilíbrio pode ser considerado ótimo para a mudança dos esquemas de conhecimento, se aquilo que constitui um conflito para suas ideias não está distante demais daquilo que conhece, de modo que não possa ser relacionado de forma alguma com elas e não tenham nenhum significado. Ou perto demais para suas colocações iniciais e não representa nenhum desafio. Então, em outras palavras, não adianta eu querer desequilibrar o aluno oferecendo algo novo que está muito distante das possibilidades dele de aprendizagem. Então, eu tenho que entender, o meu aluno está pronto para aprender isso? O que ele tem de conhecimentos prévios, de esquemas, é
A partir disso, ele pode aprender esse algo novo? Então, nós sabemos que no currículo escolar, o aluno ele vai aprendendo, ele vai se desenvolvendo aos poucos. Então, se eu oferecer algo que é muito difícil, algo que é muito fácil, eu não tenho mudança. O muito difícil o aluno não está pronto para aprender, o muito fácil também não vai gerar necessidade de mudança, não vai gerar um desequilíbrio. Tranquilo isso? A memória compreensiva, pessoal. Então, quando a gente fala de aprendizagem significativa, a consequência da aprendizagem significativa é a memória compreensiva, que é diferente da memória mecânica. Se eu simplesmente ficar repetindo, sem antes entender, eu chego a uma memorização mecânica. Essa memorização mecânica não é sinônimo de aprendizagem significativa. Primeiro, porque eu não tenho condições de explicar o objeto com as minhas próprias palavras. Eu fico refém de um conceito pré-determinado ou pré-oferecido. E, em segundo lugar, é que a tendência é se esquecer desse conteúdo rapidamente, tá? Esquecer desse conteúdo rapidamente. Então, existe, obviamente, todo um trabalho neural, sináptico aí, enfim, mas a gente, nesse livro, não discute sobre as questões de neurociência, não é? Então, a memória compreensiva é diferente da memória mecânica, tá? A memorização implica, gente, processo construtivo. A memória, no caso, quando a gente fala de memória compreensiva, a gente está falando de processo construtivo. O sujeito construiu um conhecimento, ele não simplesmente memorizou alguma coisa mecanicamente. Memorizar resulta de um ato de construção, uma interpretação pessoal do novo que o aluno pôde compreender. É a formação de uma ideia ou representação da informação a partir daquilo que já conhecia. Esse ponto é importante, né? Sempre considerar como eu via e como eu vejo, ou o que eu sabia e o que eu sei agora. Na atividade de memorizar, de conhecer, os alunos deixam de lado alguns aspectos, enfatizam outros, integram, isso aqui também é importante, ou reorganizam e até mesmo acrescentam informação que na verdade não existia, que não estava presente a princípio. A memória construtiva ou compreensiva está muito ligada ao processo de construção do conhecimento, à sua reestruturação contínua e à manutenção do conhecido, ok? Então, é interessante porque se eu, por exemplo, estou estudando determinados conteúdos e eu o tempo todo estou vendo exemplos, uma matéria que também fala daquilo de alguma forma, uma notícia de jornal, etc., eu estou trazendo informações que estão sendo captadas em diversas fontes, eu estou trazendo aquelas informações para a mesma rede neural, eu estou fortalecendo aquela rede neural. Então o aluno tem cada vez mais novas informações, novos exemplos, novos esquemas, novos conteúdos e conhecimentos que o ajudam a compreender melhor aquele conhecimento, talvez seja um conhecimento nuclear. Então, por exemplo, fazer matriz na matemática, então ele aprende matriz. Aí ele começa a fazer relações, nossa, isso aqui tem matriz aqui. Olha a forma como a sala está organizada, olha o que eu vi de notícia, olha a aula que eu vi de outro professor, olha o texto que eu li sobre matriz. Tudo isso vai fortalecer uma rede neural e esse conhecimento ele não vai embora, ele fica ali e ele fica ali cada vez mais amplo, o aluno tem cada vez mais clareza. Por quê? Porque existem várias relações, né, de conteúdos, de exemplos, experiências que fortalecem aquele conteúdo, por exemplo, matriz em matemática, que nós poderíamos falar de muitos outros, e por isso que você percebe que o cérebro é uma máquina fantástica, porque quantas e quantas coisas nós não aprendemos, então imagine quantas relações o cérebro não faz todos os dias para que a gente possa compreender melhor a vida, os diversos conteúdos, inclusive científicos, não é? Então, bem tranquilo, bem tranquilo. É obviamente que nós vamos lidando com problemas diversos, vão surgindo novos problemas, né? E os novos problemas representam novos desafios e requerem novos conhecimentos. Então, inclusive importante aqui o professor olhar e ajudar o aluno a olhar também e valorizar o erro. O erro sempre indica o que o aluno ainda não sabe e dá ao professor uma possibilidade de intervenção pontual. Por isso que no construtivismo o erro tem valor. O erro não é para ser punido, ele é para ser observado e o professor intervém a partir do erro. Então, o erro construtivo é o erro que tem valor e é importante
para a prática pedagógica. Tá? Aprendizagem e conteúdos de aprendizagem, pessoal. Então, mais um ponto aqui. Aprendizagem e conteúdos de aprendizagem. Os conteúdos escolares não são um fim em si mesmos. Eles podem ser, né? Se eu oferecer esses conteúdos de forma acabada e simplesmente falar assim para o aluno, olha, vai cair na tua prova, memoriza que vai cair na tua prova. E o aluno pensa, o que eu faço com esses conteúdos? Para que servem esses conteúdos? Ele não tem clareza disso, mas ele sabe que vai cair na prova e ele decora. Né? Então, esse seria o caminho, mas nós não queremos esse caminho. Então, os conteúdos escolares não são um fim em si mesmos, mas um meio para a transformação dos alunos. A partir dos conteúdos, os alunos passam a ter um conhecimento maior da realidade, os alunos passam a ter mais... eles desenvolvem competências para compreender a realidade, eles desenvolvem conhecimentos úteis para fazer novas relações e eles ampliam as suas aprendizagens, as suas capacidades de aprender. Tá? Então, os conteúdos servem para diversas coisas. Eles não são um fim em si mesmos, mas um meio para a transformação dos alunos. Essa transformação é naquele sentido, como o aluno se vê, como ele vê o mundo e como ele se relaciona com o mundo. Tá? Então, os conteúdos auxiliam nesse processo. O currículo da educação escolar concretiza qual das dimensões possíveis do conhecimento, no caso conceitual, de procedimentos, de atitude, pode contribuir melhor para que os alunos atinjam os objetivos da educação ou de desenvolvimento de capacidades. Sempre, pessoal, sempre. Nós estamos utilizando aqui as bases do construtivismo, as contribuições do construtivismo para realizarmos uma prática educativa sistematizada, planejada e com objetivos claros, tanto para os alunos quanto para os professores. E as contribuições do construtivismo servem para ajudar o aluno a caminhar o processo, aprender e alcançar os objetivos com qualidade. Aqui nós temos um exemplo. Os alunos que aprendem procedimentos, como a observação das plantas, precisam de conceitos, tipos e partes das plantas, e também de desenvolver determinadas atitudes de curiosidade, rigor, formalidade. Por isso que, na verdade, os tipos de conteúdos, sejam eles conceituais, procedimentais, atitudinais, eles precisam estar integrados. Tá? Então a gente não vai, na verdade, trabalhar esses conteúdos de uma forma isolada, eles precisam estar integrados. Porque quando nós trabalhamos esses conteúdos de forma integrada, apesar de haver objetivos específicos para cada tipo de conteúdo, eu consigo fazer com que o aluno tenha uma visão global daquilo que ele está fazendo e ele possa se desenvolver globalmente também. Então é óbvio que o aluno que está estudando botânica, se ele tiver acesso, contato com a planta, se ele aprende a plantar, a regar, a cuidar, desenvolve esse conhecimento procedimental, isso vai complementar bastante a ideia que ele tem, a representação que ele tem de planta. E, consequentemente, fazer alguma coisa como regar, etc., requer um conhecimento teórico. Então, quando ele tem o conhecimento teórico, ele consegue exercer aquele procedimento com mais qualidade. Então, eles precisam estar devidamente integrados. Ok? Um ponto interessante aqui, né, que nós falamos que o conhecimento é um meio. Então, você pode perguntar, Vinícius, tudo bem, mas vamos lá, exemplo, matemática. Dá um exemplo aí, por que ensinar matemática? Então, eu vou ensinar matemática simplesmente para o aluno fazer um cálculo? Se simplesmente eu ensinar matemática para ele fazer um cálculo, a matemática passa a ser um fim em si mesmo. Tá? Então, um determinado conteúdo de matemática. Como não é isso que nós queremos, eu preciso ensinar matemática para o aluno para ele poder desenvolver capacidades de representação. Então, transformação dos alunos é isso. Vou colocar aqui, ó, desenvolver capacidades de representação. Então, o aluno que está aprendendo matemática, ele está aprendendo para poder representar melhor a realidade. Então, ele vai utilizar a linguagem matemática, os símbolos, né? Então, ele vai aprender a ler matematicamente, etc. E quando ele se comunicar com alguém, ele vai ter competências, habilidades ali para lidar com aquela situação. Ele vai poder falar de medidas, ele vai poder apresentar noções matemáticas que são úteis para o processo comunicativo para que as pessoas entendam o devido problema, né, que está ali presente. Okay? Então, para que aprender matemática? Por que ensinar matemática? A matemática é uma disciplina e dentro dela nós temos uma série de conteúdos
que servem para que o aluno possa desenvolver capacidades de representação. Então, ela é meio. Esses conteúdos são meio para a transformação dos alunos. E aqui na matemática nós temos conceitos, procedimentos e atitudes. Atitude investigativa, procedimento, saber utilizar o algoritmo, armar uma conta, resolver um problema. Conceitos é o conceito, o conhecimento que tem dos símbolos matemáticos, da sua estrutura, não é? E aqui também um ponto importante, gente, que nós vimos, que é com relação à função da escola. Qual que é a função da escola? É ensinar fatos, conteúdos, conhecimentos, ensinar procedimentos, habilidades e ensinar atitudes. Tá? Então, a função da escola é ensinar os conteúdos em todas as suas dimensões. Coloquem isso aí também, que isso é informação do livro e isso é importante. E o professor vai integrar todas as dimensões a partir das atividades didáticas, a partir dos seus conhecimentos didáticos, a partir da sua competência didática enquanto prof, enquanto professor. Vamos resolver algumas questões aqui, pessoal. Vejam. Então, Tereza Mauri, esse capítulo, por sinal, é muito importante, né? Investiga as ideias que professores e alunos têm sobre o processo de aprendizagem escolar. Por isso, ela se pergunta, o que faz que o aluno e a aluna aprendam os conteúdos escolares? Como fazer para que a informação se fixe melhor na memória? A autora conclui afirmando que a memória é compreensiva. Ó, já de cara, né, a gente já vai falar da memória compreensiva. Qual é a memória compreensiva? Ela consiste em conhecer as respostas adequadas para as perguntas formuladas pelos professores? Não. É obtida por meio do reforço necessário e contínuo de informações relevantes? Nada a ver. Consiste em adquirir os conhecimentos social e culturalmente relevantes para a formação crítica dos alunos? Não sei se é isso aqui não, hein? Está relacionada à capacidade do aluno a armazenar ao longo da vida escolar conhecimentos adquiridos durante a escolarização? Não, também não. Resulta de um ato de construção, uma interpretação pessoal do novo que o aluno pode compreender. Então, mais uma vez, pessoal, é aquilo que eu falo para vocês, ó. Então ele diz assim, ó, de acordo com a autora, no livro, no capítulo 4, etc., o que é memória compreensiva? Na C, consiste em adquirir os conhecimentos social e culturalmente relevantes para a formação crítica dos alunos? A questão não é simplesmente adquirir o conhecimento social, a questão é o que significa memória compreensiva, como que surge a memória compreensiva? O processo de surgimento dela resulta de um ato de construção, uma interpretação pessoal. Então não adianta o aluno, de repente, memorizar um conteúdo se ele não tem uma interpretação pessoal, se ele não construiu ativamente aquele conteúdo. Ele é refém de uma memorização mecânica. Então é a letra E que explica para nós certinho o que é a memorização compreensiva. Ok? Complementem aí no seu material. Questão 2. Ivete, professora das séries iniciais do ensino fundamental, participou de um ciclo de debates apoiado no artigo de Tereza Mauri e orientado pelas questões: o que seria uma escola de qualidade para todos? Como garantir que todos aprendam? O que significa concretamente tomar o aluno como centro da organização da escola, do seu trabalho educativo? Ao final dos debates, Ivete compreendeu corretamente que, de acordo com a Mauri, organizar a escola tomando o aluno como centro significa fazer dela um contexto planejado para favorecer que, em relação aos conteúdos escolares, os estudantes. Então, em relação aos conteúdos escolares, os estudantes adquiram conhecimento, usufruindo dos modelos vivos de seus professores para desenvolver habilidades de memorização dos conteúdos social culturalmente valorizados. Aqui nós temos a ideia de cópia, tá? Aqui nós temos a ideia de cópia. Então, não é essa a proposta. Construa um conhecimento? Opa! Essa é a relação do aluno. Então, diante do conteúdo, o aluno não tem que simplesmente copiar. Ele não tem que simplesmente pegar qual que é o esquema do meu professor, daqui e eu copio isso, eu tomo como minha única referência. Não, eu preciso construir conhecimento sobre aquele conteúdo, não é? Vivendo um processo de elaboração pessoal. Só que esse processo é culturalmente mediado. Sim, culturalmente mediado. Culturalmente mediado quer dizer pelo professor, mediado pelo professor, a aprendizagem do aluno? Sim, mas nós vimos que é culturalmente mediado, por quê? Porque o aluno vai se utilizar de estratégias, ele vai se utilizar de signos, de símbolos, da escrita, da linguagem, etc., para aprender os conteúdos, né? Por isso que é culturalmente mediado também. Com intensa atividade mental, estabelecendo relações não arbitrárias, porque o aluno ele é livre para construir suas hipóteses, para buscar seus caminhos, suas relações,
mas pertinentes e valiosas entre o que conhecem e o que pretendem aprender. É a letra B. Linda essa, né? Agora a questão 3. Uma professora do ensino fundamental, ao introduzir nova unidade de ensino, dialoga com os alunos sobre o tema objeto da aprendizagem. A palavra aqui, né? Dialoga. Estimula-os a se manifestarem e argumentarem sobre o tema, ouvindo-os com atenção e fazendo perguntas para levar a classe a pensar sobre o assunto. Nesse processo, a professora ajuda os alunos a se conscientizarem das suas próprias representações. Então, o aluno toma consciência diante desse objeto. Como que eu vejo esse objeto, né? O aluno está consciente das suas próprias representações é um ponto fundamental, inclusive para que ele tenha interesse em ter uma representação melhor, em aprender mais sobre aquilo. Ideias e crenças, a averiguarem algumas das suas limitações e a se predisporem positivamente a modificá-las. Então aqui o professor está construindo um ambiente em que ele oferece ali ao aluno consciência do conteúdo, a importância de aprender. O professor começa a entender as engrenagens da motivação dos alunos. Reconhece-se no recorte de atuação dessa professora o que Teresa Mauri descreve como forma de. Então, aqui nós temos uma forma de apresentar conteúdos didáticos sob a perspectiva comportamentalista. Não. Ativar as ideias prévias dos alunos sobre o tema objeto de aprendizagem. É isso. Então, tudo isso que a professora está fazendo, no caso aqui, para ativar as ideias prévias dos alunos sobre o tema objeto de aprendizagem. Quais são as representações que os alunos têm, como que eles enxergam, o que eles entendem desse assunto que está sendo oferecido. 4. A gente tem um textão, não vou ler, tá? Não vou ler. E depois, vamos lá. Então, os professores se sentiram gratificados, enfim... Bom, tem toda uma situação aqui, né? Aqui diz, eles se sentiram gratificados com a reconstrução de suas concepções e práticas sobre o ensino, fator essencial no desenvolvimento do currículo escolar, tendo percebido que o trabalho didático-pedagógico dos professores das diferentes disciplinas relaciona-se fortemente com a competência leitora dos estudantes, pois, como afirma Mauri, aprender algo equivale a elaborar uma representação pessoal do conteúdo objeto de aprendizagem. Opa, até aqui já está certo, né? Então, está dentro do que nós estudamos. Enganchando nos conhecimentos prévios com a relevante participação dialogal do professor. Bom, pessoal, eu não fiquei lendo tudo, mas a gente está falando sobre concepção de aprendizagem. Então, de acordo com o que nós estudamos e com a autora, como que nós devemos conceber a aprendizagem? O que é aprender? É simplesmente memorizar alguma coisa a partir da repetição? Não, não é. A aprendizagem é um processo de construção, beleza, já vimos isso. Então é a letra A mesmo, né? Aprender algo equivale a elaborar uma representação pessoal. Construir uma representação pessoal do conteúdo, enganchando nos conhecimentos prévios, naquilo que o sujeito já sabe, com relevante participação dialogal do professor mediador aí. Então é a letra A. Essa é a concepção que nós precisamos seguir. Ok? O que mais, Vinícius? O que mais? Temos mais uma aqui. No tópico destinado à contribuição do aluno e da aluna à aprendizagem, esquemas de conhecimento e atribuição de significado, Teresa Mauri destaca que, na aprendizagem, os conhecimentos prévios dos alunos estão armazenados na mente, organizados em esquemas de conhecimento que não possuem conexões entre si. Nada a ver, lógico que possuem. Os esquemas de conhecimento são da mesma natureza do que o da experiência ou situação em que o conhecimento foi gerado, pois eles podem ser considerados como cópias da realidade. Não. Nós vimos que esses esquemas eles têm uma natureza simbólica. Então, o aluno, quando ele vive alguma coisa, ele cria uma representação na mente dele. A representação da realidade não é a própria realidade. É de se estranhar que alunos e alunas que participam da mesma experiência tenham representações diferentes daquilo que aconteceu e que todos estejam totalmente seguros de estarem certos. É de se estranhar? Não, isso é o que nós precisamos compreender, né? Isso é comum e é normal que aconteça, é natural. Os conhecimentos do tipo declarativo e os conhecimentos do tipo procedimental. Bom, aqui eu acho que eu preciso ler tudo. Os conhecimentos do tipo declarativo referentes a como fazer, não. No caso, referentes a como fazer seria do tipo procedimental, né? Tem um trechinho no material aí para vocês. Todos os conhecimentos que o aluno possui podem ser importantes, mas nem todos participarão do mesmo modo de atribuição de significado. Certamente alguns garantirão esse processo mais diretamente do que outros. Aliás,
Esse é um trecho do livro, é um trecho que eu coloquei para vocês aí no material, para você ver que a banca gosta de cobrar trechos dos livros. No entanto, uma vez que você compreendeu muito bem o assunto, você consegue eliminar as alternativas anteriores, não é? Pessoal, tudo bem? A gente vai analisar um conteúdo porreta aqui agora, tá? Ensinar a criar zonas de desenvolvimento proximal e nelas intervir. A gente parte, obviamente, dos estudos de Vygotsky para falar sobre zonas de desenvolvimento proximal. Eu deixei um esquema aqui para vocês, eu já vou comentar esse esquema, ok? Deixei aqui pronto já para a gente não perder tempo. Mas antes, você precisa ler aqui esse lembrete. Não vou ler, é só uma retomada do que nós já vimos anteriormente, ok? Então, essa retomada é para você entender que tudo que nós estudamos até agora é importante, serve de base, sim, para a gente continuar o livro e para você entender melhor o que será trabalhado nesse capítulo agora, ok? Então, nós temos aqui, ó, ajuda e ajuste da ajuda. O ensino como processo de criação de zonas de desenvolvimento proximal. Então, o que é o ensino? O ensino é uma ação externa que cria zonas de desenvolvimento proximal e de assistência dentro dessas zonas de desenvolvimento proximal. Vinícius, mas o que é zona de desenvolvimento proximal? Então, o Vygotsky nos ensinou o seguinte, que os alunos possuem, isso eu vou trabalhar aqui de forma resumida e a gente vai complementando aí no decorrer da aula. Então, o sujeito ele tem aqui um nível de desenvolvimento real. O que é o nível de desenvolvimento real? É basicamente o que o sujeito faz ou sabe. Tá? Então, aqui é o que ele já faz, o que ele já sabe sozinho. Nível de desenvolvimento potencial, tá aqui. O nível de desenvolvimento potencial é aquilo que o aluno pode fazer ou compreender com ajuda de alguém. E a distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial é a zona de desenvolvimento proximal. É aqui que o professor vai atuar, vou colocar dessa forma. É aqui que o professor vai atuar como um mediador. Como que o professor atua? A partir do processo de ensino, quando o professor se propõe a ensinar algo novo para o aluno, ele mostra assim, olha, eu vou te ensinar algo novo que é um desafio para você, porque o ensino bom é um ensino que desafia, que traz coisas novas. Então você já sabe algumas coisas que você vai utilizar como ponto de partida para aprender o novo, e você tem condições de entender o que eu vou te ensinar ou te fazer com ajuda. A ideia é que o aluno primeiro aprenda aquilo com a ajuda do professor e depois seja capaz de fazer ou de compreender com autonomia, sozinho. A partir do momento que o aluno aprendeu, esse nível de desenvolvimento potencial alcançado se torna um novo nível de desenvolvimento real, ok? Então, um ponto que é muito importante é que nessa zona de desenvolvimento proximal existe o desafio. Então, o professor ele desafia o aluno, existe aqui a mobilização dos esquemas de conhecimento dos alunos, a ativação dos esquemas de conhecimento dos alunos, e o professor vai ajudar o aluno a entender alguma coisa, aprender a fazer alguma coisa. Então, aqui nós temos um esquema básico, tá, do que significa a zona de desenvolvimento proximal e como atuar nela. Agora a gente vai falar de uma forma mais completa. Então, nós temos várias informações bem importantes aqui. Tá? Vejam, o ensino como ajuda ajustada. O que é o ensino? O ensino é a atuação externa. A atuação externa é aquilo que o professor faz para criar a zona de desenvolvimento proximal. O professor oferece ali, então, uma proposta de ensino, desafiando o aluno a aprender algo novo, e ele cria esse espaço de aprendizagem. A zona de desenvolvimento proximal é um espaço novo de aprendizagem onde o professor vai atuar para ajudar o aluno a aprender algo novo.
algo que, obviamente, ele tem a capacidade para aprender. Por isso, a ideia de desafio. Eu não vou oferecer algo que o aluno já sabe, porque isso não é um desafio para ele, e nem vou oferecer algo tão difícil, complicado, que ele não consiga aprender nem com a ajuda do professor, porque não é o momento ainda. Então, esse desafio ele é muito bem dimensionado. Primeiro ponto aqui, a ajuda deve conjugar duas grandes características. Então vejam, características da ajuda. Deve levar em conta os esquemas de conhecimento dos alunos relacionados ao conteúdo de aprendizagem tratados e tomar como ponto de partida os significados e os sentidos de que os alunos disponham em relação a esse conteúdo. Então o professor está considerando o quê? Ele está considerando o seguinte, eu vou já levar em consideração o que meu aluno já sabe. Aqui, por exemplo, estão os conhecimentos prévios, que é o que o aluno já sabe, e que serão importantes para que o aluno possa aprender algo novo. Ou então modificar esquemas de conhecimento ou complementar esses esquemas. No ponto B, deve provocar desafios que levem o aluno a questionar os significados e sentidos e forcem a sua modificação e assegurar que essa modificação ocorra na direção desejada. Beleza? Então, o aluno ele tem que ser forçado, o desafio serve para forçar o aluno para que ele mobilize os seus esquemas de conhecimento, sim, mas isso ocorre a partir do momento que ele questiona os significados e sentidos. Será que isso que eu sei realmente está certo? Será que o que eu sei é suficiente para alguma coisa? Enfim. Bom, segundo ponto. O fato de ser ou não um desafio abordável dependerá, evidentemente, do ponto de partida do aluno e daquilo que o processo de aprendizagem possa trazer, mas também, no mesmo grau, da qualidade e quantidade de apoios e instrumentos de ajuda que ele receber. É óbvio que, se o desafio da aprendizagem é muito grande para o aluno, mas nós já reconhecemos que o aluno tem condições e o professor vai realmente oferecer uma grande ajuda e ele tem recursos, instrumentos para ampliar esse processo, para que o ensino seja realmente muito rico, isso é ótimo. Tá? Então, se o desafio da aprendizagem é grande, eu preciso oferecer mais ajuda, eu preciso oferecer, no caso, a ajuda como é aquela atenção que o professor dá à criança. Tá? Então, a atenção que eu vou dar à criança é maior e vou utilizar instrumentos que possibilitem a criança compreender o conteúdo. Exemplos de ajuda educativa. Determinar a duração de uma aula. Então, por exemplo, para o meu aluno aprender isso, eu preciso de uma aula, duas, preciso de uma semana. Tá? Então, do que eu preciso? Então, nós temos aqui o apoio, os instrumentos. De repente, o tempo ele é considerado. O espaço, em que espaço eu vou ensinar? Então, às vezes, a criança, por exemplo, aprender a ler num espaço, num ambiente de leitura que foi ali organizado para as práticas de leitura, isso acaba sendo muito mais interessante, porque o professor tem ali estímulos, ele tem materiais, ele tem instrumentos de alfabetização, de leitura, que servem de apoio e de auxílio para a criança. Decidir, então, o tipo de materiais de consulta, isso faz parte dos apoios, dos instrumentos. Permitir a incorporação de elementos do seu interesse, organizar os alunos em grupos, trabalhar com os alunos em grupos, etc. De repente, se o professor tem ali recursos tecnológicos para serem utilizados, que potencializam o processo de aprendizagem, é isso que o professor vai fazer. Então, ele considera o seguinte, qual é o tamanho do desafio e utiliza, além da sua ajuda, do seu apoio, além da sua atenção para os alunos, ele também utiliza ali outros instrumentos e recursos. O ensino como ajuda ajustada sempre pretende incrementar a capacidade de compreensão e atuação autônoma do aluno. Então, o ensino é o seguinte, eu vou te ajudar agora de uma forma ajustada para que daqui a pouco você possa compreender esse objeto ou fazer alguma coisa com autonomia, sozinho. Qual que é a premissa, então? Aquilo que o aluno pode realizar, fazer com a ajuda de alguém, num determinado momento, ele vai poder fazer de maneira independente. A premissa é essa.
beleza? Aquilo que o aluno faz com a ajuda de alguém agora, posteriormente, ele poderá fazer de forma independente, com autonomia. É bom você escrever e guardar essa premissa aí, tá? Oferecer uma ajuda ajustada. Então, criar zonas de desenvolvimento proximal e nelas oferecer assistência. Não adianta o professor simplesmente desequilibrar o aluno, criar a zona de desenvolvimento proximal, oferecer o desafio e depois não acompanhar o aluno no processo de aprendizagem. Não teria sentido, não é? Então, é dentro da zona de desenvolvimento proximal que o professor oferece a assistência e atua como um mediador. Zona de desenvolvimento proximal. Primeiro ponto, definida como a distância entre o nível de resolução de uma tarefa que uma pessoa pode alcançar atuando independentemente e o nível que pode alcançar com a ajuda de um colega mais competente ou experiente nessa tarefa. Basicamente, o que nós vimos aí foi o que eu falei, né? Então, é essa distância entre aquilo que o aluno é capaz de fazer sozinho e aquilo que o desafio apresenta, que ele tem potencial para aprender, mas não consegue ainda fazer sozinho. Então é aqui, é nessa distância que o professor vai atuar. De uma forma resumida, a zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial. Uma vez que o aluno chega aqui, né, então ele aprende a fazer aquilo que ele tem capacidade para aprender, só que ele vai fazer com a ajuda de alguém. Uma vez que ele realmente chega nesse nível de desenvolvimento potencial, ou seja, não que ele chegue aqui, mas uma vez que ele consegue aprender com a ajuda do professor e passa a fazer aquilo com autonomia, então nós temos um novo nível de desenvolvimento real, e assim sucessivamente, tá? Na zona de desenvolvimento proximal aparecem novas maneiras de o participante menos competente entender e enfrentar as tarefas e os problemas. Até porque, se nós falarmos da atuação do professor na escola, isso aqui tudo é fruto de um planejamento. Nós estamos falando de ensino. Então, o professor ele já planeja atividades para criar zonas de desenvolvimento proximal e atuar nessas zonas de desenvolvimento proximal. A zona de desenvolvimento proximal é o lugar onde pode desencadear-se o processo de... Então, aqui, o aluno vai construir esquemas de conhecimento ou vai modificar esquemas de conhecimento já existentes ou vai enriquecer, complementar esquemas de conhecimento já existentes ou vai diversificar os esquemas de conhecimento, ok? Definidos pela aprendizagem escolar. A ZDP não é uma propriedade deste ou daquele participante na interação ou de alguma de suas atuações, consideradas individual e isoladamente, mas é criada na própria interação em função tanto das características dos esquemas de conhecimento sobre a tarefa ou conteúdo trazidos pela participante menos competente, como dos tipos e graus de suporte de instrumentos e recursos de apoio utilizados pelo participante mais competente. Então, isso quer dizer que nós não temos aqui na testa das pessoas, né? Essa é a minha ZDP, a minha Zona de Desenvolvimento Proximal. Na verdade, quando o professor oferece a tarefa, é ali que ele vai descobrir o que essa criança sabe, o que ela não sabe, o que esse desafio representa para ela e a interação começa, não é? Aquela interação dentro da ZDP, tendo a pessoa mais competente como mediadora do processo de aprendizagem, acontece ali. Tranquilo? Eu acho que aqui, pessoal, uma forma muito simples de nós entendermos, né, depois de termos visto isso, é que a ZDP é um espaço. Então, é um espaço em que uma pessoa vai receber ajuda, né, para resolver um problema. Então, isso aqui é um espaço. Ô, gente, o que você quis escrever aqui, Vinícius? É um espaço, então, em que uma pessoa vai receber ajuda para resolver um problema, tá? Então, dependendo das atividades propostas, das interações que se iniciam, o professor vai conseguir observar isso. Pessoal, eu quero escrever uma coisa para vocês aqui, que se eu falar vai ficar muito, só falar vai ficar muito no ar. Nós precisamos considerar que existem múltiplas zonas de desenvolvimento proximal. Só que essas múltiplas zonas de desenvolvimento proximal, elas existem em função de três coisas, tá?
Então, primeiro, em função da tarefa, né, que é proposta, vamos colocar assim, ó, múltiplas EDP em função da tarefa ou do conteúdo proposto. Vou pôr no plural aqui, propostos. O professor propõe uma tarefa, propõe um conteúdo e há ali a criação de uma ZDP, ok? Então, existem múltiplas, porque dependendo do conteúdo, a criança sempre o conteúdo da matemática, das ciências, da língua portuguesa, dentro de uma mesma disciplina, os diversos conteúdos, sempre vão trazer algum desafio para a criança. Pode ser que, óbvio, de repente não traga nenhum desafio, mas normalmente os novos conteúdos vão trazer desafios para as crianças, para os alunos, e nós temos então múltiplas zonas de desenvolvimento profissional, em todas as áreas. A criança, por exemplo, que está lá na quadra, aprendendo um movimento, praticando um esporte, sendo desafiada na aula de ciências, na aula de língua portuguesa, na hora de realizar um projeto, na hora de se relacionar, de se comunicar dentro de um projeto. O tempo todo existe ali um desafio, né, para os alunos. E também a gente pode falar de múltiplas zonas de desenvolvimento proximal em função dos esquemas de conhecimento que estão sendo cobrados, que estão em jogo, né? Então, dos esquemas de conhecimento em jogo. Então, dependendo da atividade, a criança precisa ali apresentar um determinado esquema de conhecimento e ela não tem isso pronto, né? Então, ela precisa da atuação da pessoa mais experiente para ajudá-la a desenvolver esse esquema de conhecimento, a enriquecer esse esquema de conhecimento, a modificar o esquema de conhecimento. E também a gente pode falar de múltiplas zonas de desenvolvimento proximal em função das formas de ajuda. Tá? Então, das formas de ajuda que são empregadas aí ao longo de uma atividade. O professor vai oferecer apoio e instrumentos diversos para ajudar a criança a alcançar a autonomia, né? A aprender a fazer alguma coisa, a compreender alguma coisa, enfim. Então é isso. O que prova que a zona de desenvolvimento proximal é um espaço bem dinâmico, né? Então está num constante processo aí de mudança. 3 questões importantes. Vejamos. Primeiro, uma mesma forma de intervenção ou atuação do professor pode, em um dado momento e com determinados alunos, servir de ajuda ajustada e favorecer o processo de criação e assistência nas EDP. Em outro momento, ou com outros alunos, não servir de forma alguma como tal e não favorecer esse processo em função dos significados e sentidos que os alunos atribuem à situação em cada caso concreto. E isso é simples porque o ensino, na verdade, ele não tem um efeito automático sobre os alunos, né? Principalmente quando a gente fala do grande grupo de alunos numa sala de aula. Não é porque o professor explicou com clareza que todos aprenderam, porque os efeitos do ensino sobre os alunos concretos, eles não são nem lineares nem automáticos. Então, aquilo que eu faço em prol de um grupo não auxilia necessariamente um outro grupo. O fato de eu ter sido muito claro para um grupo não quer dizer que eu tenha sido claro para outro grupo. Pode ser que esse outro necessite de um outro tipo de comunicação ou de utilização de instrumentos diferentes, de um apoio diferenciado, né? Então você pode colocar aí que o ensino não tem efeitos lineares, não tem efeitos automáticos sobre os alunos. Segundo ponto, então aqui nós vimos o primeiro. A segunda questão é: o ensino não pode limitar-se a proporcionar sempre o mesmo tipo de ajuda, nem a intervir de maneira homogênea e idêntica em cada um dos casos. Tá? Então, ajustar-se e criar, né, as EDP requer uma variação de formas de ajuda. Então, se eu, por exemplo, quero me ajustar às EDP de algum aluno ou criar as EDP, eu preciso recorrer a diversas formas de ajuda, variedades de ajuda, considerando que os alunos são
diferentes, que eles têm necessidades diferentes. E a terceira questão, a dimensão temporal das situações de ensino e aprendizagem adquire uma relevância fundamental no momento de decidir que ajuda concreta pode ser mais ajustada em cada caso, ou de analisar se uma intervenção específica foi ou não ajustada. Acontece que se os alunos já conhecem um determinado conteúdo, se eles já estão, de repente, num processo de aprendizagem de um determinado conteúdo, o professor precisa reavaliar a ajuda. Ele precisa reajustar a ajuda. Conforme o aluno vai ficando mais experiente, ele precisa de uma ajuda, talvez, entre aspas, mais sofisticada, diferente daquela que ele recebeu inicialmente. Então, o professor vai acompanhando o grau de aprendizagem, o nível de aprendizagem do aluno para poder também intervir de forma pontual e ajustar a sua ajuda. Então, essas três questões são questões bem importantes. Tá? O que prova também que a ZDP é dinâmica, né? A Zona de Desenvolvimento Proximal é dinâmica. Agora a gente tem uma série de pontos para nós analisarmos aqui, tá? Uma série de pontos. A criação de zonas de desenvolvimento proximal na interação professor-aluno, a gente vai falar sobre processos e critérios. Então eu falo o seguinte para você, nós vamos ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 8 pontos. É bom você dar bastante atenção para esses dois slides aqui, porque as provas gostam de pedir isso aqui que nós vamos ver, que são essas pontuações que os autores fazem em seus textos, né? Então eu vou numerar, número 1, 2, 3, 4, 5, depois vai ficar para o próximo slide, 6, 7 e 8. Vejam, inserir ao máximo a atividade pontual realizada pelo aluno a cada momento no âmbito de marcos ou objetivos mais amplos, nos quais essa atividade possa adquirir significado de maneira mais adequada. Na verdade, isso quer dizer o seguinte, que a atividade que o aluno vai fazer, ela não pode se separar do objetivo, tá? Então, e também do significado que se quer alcançar. Se eu vou oferecer uma atividade para o aluno, né, o ensino, criar a zona de desenvolvimento proximal, é para ajudar o aluno a alcançar um determinado objetivo e alcançar um determinado significado. Então, você pode colocar aí justamente isso, que a atividade do aluno não pode se separar do seu objetivo, no caso do significado que deve ser alcançado. Tudo bem? Vinícius, dá um exemplo para mim. Eu vou colocar aqui, ó, exemplo. Se nós estivermos falando de aprender a ler e escrever, codificar e decodificar, nós não queremos que o aluno aprenda a compreender o significado daquilo que ele está aprendendo? A ideia é essa. Qual é o objetivo? Decodificar, codificar, simplesmente aprender a ler e escrever mecanicamente? Não. Eu quero que o aluno aprenda a ler e escrever para saber se comunicar bem, para aprender a se comunicar bem. Então, o objetivo não é simplesmente aprender a ler e escrever de forma mecânica, mas é utilizar a escrita, por exemplo, para se comunicar. Utilizar a leitura para interpretar. Logo, o apoio que o professor oferece é nesse sentido, tá? É de fazer com que o aluno aprenda, realize uma atividade sempre olhando para o objetivo daquela atividade, ou seja, aprender a escrever considerando a função comunicativa. É óbvio que isso está diretamente relacionado à concepção que se tem de aprendizagem e do ensino de outros conteúdos por outras disciplinas, beleza? Dessa forma, o professor vai evitar que o aluno fique ali refém de atividades isoladas e mecânicas que não vão garantir uma aprendizagem significativa, não é? O ponto 2 diz assim: possibilitar no grau mais elevado possível a participação de todos os alunos nas diferentes atividades e tarefas, mesmo se o seu nível de competência, seu interesse ou seus conhecimentos forem, em um primeiro momento, muito escassos e pouco adequados. Se não houver a participação do aluno, gente, não existe a possibilidade de criar ZDP, não existe a possibilidade de intervir na zona de desenvolvimento proximal, tá bom?
Então, quando diz possibilitar no grau mais elevado a participação de todos os alunos, nós já estamos considerando, não se cria ZDP, não há intervenção na ZDP, se não houver a participação do aluno, a participação efetiva dele, né, na atividade. Estabelecer um clima de relacionamento afetivo e emocional baseado na confiança, na segurança e na aceitação mútuas em que caibam a curiosidade, a surpresa e o interesse pelo conhecimento em si mesmo. O que tem a ver também com a participação ativa, porque além dos aspectos cognitivos, né, no caso do intelecto, a gente precisa pensar muito no caráter relacional. A gente precisa pensar que para criar ZDP e o aluno avançar na ZDP, os aspectos emocionais e afetivos, as relações construídas ali entre professor e aluno, entre os alunos e até mesmo entre os alunos e o conteúdo é fundamental, tá? Então não dá para criar ZDP contando apenas com aspectos cognitivos ou cognitivos. Ponto 4. Introduzir na medida do possível modificações e ajustes específicos, tanto na programação mais ampla como no desenvolvimento concreto da própria atuação em função da informação obtida a partir das atuações e produtos parciais realizados pelos alunos. Aqui quer dizer que o professor ele pode variar a intervenção dele. Tá? Então, dependendo daquilo que do que o aluno mostra, o professor pode ir mais devagar, ele pode acelerar, ele pode, de repente, buscar um novo recurso, ele pode replanejar, ele pode mudar a atividade. Por isso que o planejamento ele precisa sempre ser flexível. Eu vou trabalhar isso com os alunos, mas sabendo que, se for necessário, eu faço reajustes. A ajuda ajustada é isso. Então, como que o aluno está se portando, como os alunos estão se portando diante desse conteúdo? Será que eu posso acelerar? Será que eu posso ir além ou não? Deixa eu ir mais devagar. Ou deixa eu retomar isso, aquilo. Deixa eu dar um feedback para o aluno. Então, esse processo relacional, o diálogo que acontece nesse processo é fundamental, tá? O professor, de repente, pode estender o período, né? Em vez de trabalhar em uma aula, não, vamos trabalhar em 2 aulas, vamos retomar conteúdos anteriores, porque eles estão sendo necessários para que o aluno aprenda o que está sendo proposto, etc. E isso depende do quê, gente? Depende de observação, acompanhamento, diálogo e sensibilidade do professor, tá? Ponto 5. Promover a utilização e o aprofundamento autônomo dos conhecimentos que os alunos estão aprendendo, ok? Isso é bem tranquilo, não é? Os alunos precisam utilizar o que aprenderam. Ou seja, o aluno está aprendendo, ele tem que estar utilizando. Tudo que o aluno aprende em termos de procedimentos, de conceitos, ele utiliza para as novas aprendizagens. Então, o aluno, por exemplo, que aprende procedimentos como anotar, resumir, revisar, reler, etc., ele vai aprender, ele tem que colocar isso em prática para aprender coisas novas. Então, é preciso promover a utilização e o aprofundamento autônomo dos conhecimentos que os alunos estão aprendendo. Ele precisa aplicar, não é? E aqui, como eu falei para vocês, continuando a numeração, número 6, 7 e 8. Número 6, estabelecer no maior grau possível relações constantes e explícitas entre os novos conteúdos que são objeto de aprendizagem e os conteúdos prévios dos alunos. Nós temos falado bastante disso, é bem tranquilo, né? Então, é a relação entre o que os alunos já sabem e aquilo que eles precisam aprender. O professor é que vai ajudar no estabelecimento dessas relações. Ponto 7, utilizar a linguagem de maneira mais clara e explícita possível, tratando de evitar e controlar possíveis mal-entendidos ou incompreensões. E nós temos aqui a importância da linguagem, né? Como a linguagem é fundamental, o uso adequado, claro da linguagem é fundamental para uma aprendizagem significativa. A partir da fala, o professor vai ajudar o aluno a comparar aquilo que ele sabe e também entender o que ele precisa aprender. Então, o aluno ele se torna consciente do esquema de conhecimento que ele tem e da representação do objeto que ele precisa alcançar, do esquema, de repente, que ele precisa alcançar, daquilo que ele precisa modificar, aprender, complementar, etc. E o professor, quando fala com o aluno, quando ele estabelece um diálogo claro, ele consegue tornar o aluno consciente dessa necessidade, desse processo. Então, o uso da linguagem. E, continuando ainda, utilizar a linguagem para recontextualizar e reconceitualizar a experiência.
Porque o professor vai utilizar a linguagem para reorganizar as experiências, né? Então, o professor está ali fazendo retomadas, ajudando o aluno a organizar aqueles conhecimentos que ele está adquirindo, as informações, né, que serão transformadas em conhecimento, e a linguagem auxilia nesse processo. Retomar a experiência, o que nós vimos, o que nós estamos vendo, separar e organizar os elementos que estão em questão. Ou seja, o professor vai ajudar o aluno na construção de significados e na reconstrução de significados, reestruturando as experiências, reestruturando os conhecimentos e utilizando-se da linguagem. Nós não poderíamos deixar de falar sobre a interação entre os alunos, né, como fonte potencial de criação e avanço de zonas de desenvolvimento proximal. Vygotsky é um sócio interacionista. As interações são importantes para que os sujeitos possam se envolver em trocas, né? Então, do sujeito mais experiente com o menos experiente, as trocas são muito interessantes para os processos de aprendizagem. 3 pontos aqui. O contraste entre pontos de vista moderadamente divergentes a propósito de uma tarefa ou conteúdo de resolução conjunta. Nós poderíamos entender aqui o seguinte, então é legal colocar os alunos em grupos, né, em pequenos grupos, em pares, enfim, para trabalhar? Sim, é interessante. Mas também temos que considerar que é importante que a divergência sobre algum conteúdo seja moderada. Tá? Então é a divergência moderada que pode criar ali desafios para os participantes, ou seja, os alunos, quando eles têm um ponto de vista diferente, um pode ajudar e apoiar o outro. Então a gente tem aqui uma possibilidade de interação cooperativa. Mas se a divergência for muito ampla, por exemplo, se o grau de conhecimento dos alunos, os esquemas de conhecimentos forem muito distantes uns dos outros, então dificilmente esses alunos vão conseguir trabalhar conjuntamente. A explicitação do próprio ponto de vista. Esse aqui é um outro ponto importante, né? Quando a gente trabalha em grupo, os alunos tendem a se expressar, ou seja, o que eu aprendi? Acontece que quando nós temos que explicar para alguém o que nós fizemos ou o que nós entendemos, nós oferecemos o máximo de esforço para que a pessoa compreenda. Então, a explicitação do próprio ponto de vista é um exercício muito, muito importante para a aprendizagem. E, mais uma vez, a criança vai utilizar-se do quê? Da linguagem. Ela vai fazer o uso da linguagem para regular ali vamos dizer assim, o processo cognitivo dela, o que eu fiz, né? Como eu fiz. Então, com o uso da linguagem, ela orienta, ela reorienta e ela explícita, ela expressa aquilo que ela fez, o como ela pensou, enfim, todo o processo, tudo que aconteceu ali ou que está acontecendo em processo. A coordenação dos papéis, o controle mútuo do trabalho e oferecimento e recepção mútuos de ajuda. Então, os alunos podem oferecer ajuda, podem receber ajuda continuamente. E existe, inclusive, o intercâmbio, né, de papéis, porque uma hora um aluno ajuda, o outro recebe ajuda, pode ser que numa outra disciplina, num outro conteúdo, num outro momento, esses papéis sejam invertidos. Aquele que ajudou, de repente, agora necessita de ajuda, com a mudança de conteúdo, ou de disciplina, ou de atividade, enfim. Então, esses papéis podem se inverter. Muito simples, muito tranquilo. Então, vamos lá, resolvendo exercícios. Flávia, aluna de pedagogia, elaborou para a disciplina de psicologia do desenvolvimento da aprendizagem um resumo do texto de Javier Onrubia. Ao lê-lo, Flávia tomou conhecimento de que para a concepção construtivista de ensino, ensinar é criar zonas de desenvolvimento proximal e nelas intervir. Conforme Onrubia, sem essa intervenção, poucos alunos poderiam aprender de maneira mais significativa possível os conhecimentos necessários ao seu desenvolvimento pessoal e à sua capacidade de compreensão da realidade e de atuação nela. Em seu texto, Onrubia afirma ainda que a condição básica para que a ajuda educacional seja eficaz e possa atuar como tal é que ela, vejamos,
é que ela se ajuste à situação e às características que a cada momento a atividade mental construtiva do aluno apresentar. Vamos deixar A guardadinha aqui. Possibilite ao aluno adquirir as condições apropriadas ao estudo, tais como saber planejar e conseguir focar a atenção. Não falamos de nada disso. Ensine os alunos a usarem estratégias de aprendizado, por exemplo, grifar palavras-chave, realizar resumos e formular perguntas. Aqui é um ponto importante, gente. Por quê? Porque essas estratégias de aprendizagem, elas são sim exploradas, né? Elas são importantes para o processo. No entanto, elas não respondem à questão. Então, aqui nós temos uma limitação. Se adapte às características da maioria dos estudantes. Nada a ver, né, a gente falar em maioria dos estudantes. Organize um processo de integração entre os pais e a escola, não falamos nada disso. É a A. Se ajuste à situação e às características que a cada momento a atividade mental construtiva do aluno apresentar. Então eu tenho o aluno que de repente não tem relação nenhuma com o conteúdo, ele depende só dos seus conhecimentos prévios, depois ele já tem um certo conhecimento, o professor se ajusta. Por isso que a gente fala ajuda ajustada, o texto fala disso. O professor, num processo de aprendizagem, ele vai ajustando a ajuda dele, ele não oferece um tipo só de ajuda. Para o mesmo aluno, ele ajusta a ajuda dependendo do que o aluno está construindo de conhecimentos. Para um grupo de alunos, ele ajusta a ajuda dependendo das necessidades que cada aluno vai apresentar, ok? Então, aqui entra a ideia de ajuda ajustada, é a letra A. Segundo Onrubia, pode-se afirmar que oferecer uma ajuda ajustada à aprendizagem escolar supõe criar zonas de desenvolvimento proximal e oferecer nela ajuda e apoio para que, por meio dessa participação e graças a esses apoios, os alunos possam ir adquirindo mais possibilidades de atuação autônoma e uso independente desses esquemas perante novas situações e tarefas, cada vez mais complexas. Vejam que o enunciado já é um belo exercício para nós aqui. Ou melhor dizendo, esse enunciado oferece um conteúdo interessante, né, de revisão aqui. Mas vamos lá, de acordo com Onrubia, a respeito da ZDP, é correto afirmar. Para cada pessoa, para cada aluno ou criança, existe uma única ZDP, pessoal? Não, existem múltiplas, porque tudo depende dos conteúdos, das atividades, das práticas, não é? Então a criança está aprendendo matemática, dentro da matemática uma série de conteúdos, está aprendendo língua portuguesa, está aprendendo ciências, história. Então sempre há desafios para novas aprendizagens e zonas de desenvolvimento proximal, tá? Em função de tarefas e do conteúdo em questão, em função dos esquemas de conhecimento em jogo e das formas de... Tá tudo certo, isso aqui inclusive eu anotei isso para vocês, não é? Só que não, aqui existem múltiplas, não uma única, existem múltiplas zonas de desenvolvimento proximal. A ZDP consiste em um espaço ou lugar que apresenta extensão permanente, definição e conceitualização em termos fixos e estáticos. Não, porque nós vimos que a ZDP é dinâmica. A mesma forma de intervenção ou atuação do professor servirá de ajuda ajustada para favorecer o processo de criação e assistência e o aprendizado linear. O aprendizado nós já vimos que os efeitos do ensino, eles não são lineares, não são automáticos. Tá? Inclusive aqui não é a mesma ajuda que vai atender a todos os alunos da mesma forma. Beleza? Então essa mesma forma de intervenção, atuação servirá? Não, não servirá. Entende-se que a ZDP é inata. Não é inata, porque ela é produzida. Tá? A ZDP não é algo com a qual o sujeito nasce. Então ela é produzida quando o professor desafia o aluno a partir de uma prática externa do ensino, né? A partir do ensino, que é, por sinal, uma prática cultural. É na ZDP que pode produzir-se o aparecimento de novas maneiras de o participante menos competente entender e enfrentar as tarefas e os problemas, graças à ajuda e aos recursos oferecidos por seu ou seus colegas mais competentes ao longo da interação e até mesmo do professor, não é? Então, é a letra E. 3. Considerando-se as contribuições de Onrubia, assinale a alternativa correta sobre a criação e intervenção nas zonas de desenvolvimento proximal. Então, são
elementos básicos da tarefa do professor: planejar, observar e refletir planejamento, observação e reflexão constante sobre o que acontece na sala de aula e atuação diversificada e elástica em função dos objetivos, planejamento e observação. Isso aqui é muito importante. O professor está ali ajudando o aluno a aprender alguma coisa, mas existe um direcionamento, existe um objetivo a ser alcançado. Então toda a prática é sistemática. No entanto, dentro dessa prática existe flexibilidade, porque vai depender muito de aluno para aluno, de momento para momento. Então a letra A, gente, já está correta. Aqui diz: o conceito de ajuda ajustada aos alunos, também denominada de desafios abordáveis, refere-se às atividades que o aluno só pode realizar se sozinho compreender o conteúdo, nada a ver. A linguagem é fundamental no processo de ativação da zona de desenvolvimento proximal e deve ser clara e explícita a fim de se evitar mal-entendidos e incompreensões. Dessa forma, requer que o professor não reconceitualize a experiência. Não, requer que o professor reconceitualize a experiência. A tarefa de oferecer ajuda aos alunos restringe-se ao plano da prática educacional, que envolve a realização de uma tarefa em sala de aula individualmente, no reconhecimento e apoio aos alunos mediante suas necessidades. Não. A zona de desenvolvimento proximal tem como origem a interação e intervenção do professor na sala de aula, desconsiderando-se a interação entre os pares. Vejam que nós falamos da importância do papel do professor que planeja, que auxilia, que oferece instrumentos e apoio, e falamos da importância também das interações dos colegas, né, das interações mútuas, dos processos de cooperação entre os alunos, nesse processo aí de criação e intervenção na zona de desenvolvimento proximal. Então é a letra A mesmo. Exercício 4. Em O Construtivismo na Sala de Aula, Javier Onrubia apresenta a ideia de que numa concepção construtivista de aprendizagem, uma atuação externa para que o ensino ocorra é entendida como... Então vejam, uma atuação externa para que o ensino ocorra é entendida como responsabilidade social da escola, pois somente através do ensino escolarizado a atividade mental construtiva do ensino se efetiva. Não é isso que nós temos no texto. Um processo ativo de aprendizagem que ocorre de forma espontânea? Não, de forma sistemática. Incentivos como elogios frente a toda a colocação da criança ao se deparar com o conteúdo de ensino com conhecimentos novos que ela não conhece, não realiza e não domina. Imagina a gente ficar elogiando a criança para quê? Para incentivá-la? Isso vai levar à aprendizagem? Não. Ajuda, levando em conta os conteúdos curriculares previstos para o ano ciclo em que o aluno está matriculado, tomando como ponto de partida as unidades básicas, tomando como ponto de partida os conhecimentos prévios. E aqui o ponto que realmente caracteriza, né, a resposta correta. Ou seja, essa atuação externa para que o ensino ocorra é entendido como necessária. Tá? Então a criança não vai aprender, o aluno não vai aprender as coisas sozinho. É preciso que exista uma atuação externa, tem que ter o mediador, tem que ter a pessoa mais experiente, que organiza todo o processo para criar a ZDP e intervir na ZDP. Então ela é necessária, pois sem ajuda ao processo de aprendizagem é altamente improvável que os alunos cheguem a aprender de maneira significativa. Aqui sim nós temos a ajuda aliás, nós temos aqui a informação do livro, né? A resposta. De acordo com Onrubia, entre as principais características da atuação docente em uma prática voltada aos processos de criação de zonas de desenvolvimento proximal em situação de sala de aula, é possível destacar. O que nós podemos destacar? Letra A. Inserir o mínimo de atividades pontuais realizadas pelo aluno a cada momento no âmbito de marcos ou objetivos mais amplos, nos quais essa atividade possa adquirir significados de maneira mais adequada. Gente, esse mínimo de atividades pontuais não tem nada a ver. Realizar muitas tarefas pode ser um dificultador no âmbito de projetos mais amplos. O professor deve se preocupar em oferecer atividades simples, também não temos nada disso. Possibilitar no grau mais elevado possível a participação dos alunos em atividades padronizadas? Não, flexíveis. Né? Aqui está certo, possibilitar no grau mais elevado a participação dos alunos, no entanto, em atividades, né, a gente tem que pensar em elasticidade, flexibilidade, nem em padronização.
Estabelecer um clima de relacionamento afetivo e emocional baseado na confiança, na segurança e na aceitação mútuas, em que caibam a curiosidade, a capacidade de surpresa e o interesse pelo conhecimento em si mesmo. Aqui, trabalhar de maneira quase exclusiva conteúdos conceituais, nada a ver também. Então, é a letra D. Como nós vimos, é importante, né, dentro da criação, ali naquele momento de criação de ZDP, intervenção na ZDP, não olharmos apenas para aspectos cognitivos, mas também para aspectos afetivos e emocionais, né? Ou seja, as relações que são construídas no processo de aprendizagem são tão importantes quanto a forma como o professor oferece o conteúdo e se preocupa com os aspectos cognitivos. Então aqui a questão 5 é letra D, é isso. E finalizamos mais um texto, a gente vai para o próximo capítulo. Agora a gente vai falar sobre os enfoques didáticos.